A humanidade foi destruída por bestas alienígenas e os sobreviventes desse mundo pós-apocalíptico se escondem no alto de montanhas, onde as criaturas não conseguem sobreviver. No entanto, o grupo precisa de suprimentos para salvar algumas vidas e são forçados a entrar numa expedição para se arriscar na zona de perigo dominada por esses predadores. E esse é Elevation de 2024 e foi dirigido por George Nolfi e que tem como protagonista o Anthony Mack, que é o novo Capitão América, e a brasileira Morena Baccarin, que fez Deadpool. E esse é um filme de ficção científica que ele mostra que aconteceu uma invasão alienígena e que esses monstros que surgiram, eles são muito fortes, extremamente resistentes e que eles conseguem acabar com os humanos muito fácil. Mas que eles têm uma limitação que eles não conseguem chegar a uma certa altura. Então os seres humanos acabam fazendo suas comunidades acima desse nível de altitude. E logo após isso o filme acaba mostrando que o filho do Anthony Mack ele tem um problema no pulmão de respiração e que ele precisa de suprimentos para ele poder sobreviver. Então ele vai atrás do personagem da Morena Baccarin, que ela estava fazendo alguns experimentos para conseguir fazer uma bala que conseguiria matar esses bichos. E ele procura ela para fazer essa expedição porque ela fala que tem ele fala que tem uma comunidade que poderiam achar esses suprimentos que ele precisa e que talvez pudesse achar o que ela precisava também para essa nova arma dela. A princípio ela fala que não vai, que eles poderiam morrer, e ele fala que tinha um caminho que eles conseguiriam fazer isso acima desse limite e que os bichos não conseguiriam subir, então ela acaba aceitando. E esse filme para mim ele é um filme de ação mascarado como um filme de ficção científica, porque esse filme ele acaba tendo esse plano de fundo desses bichos que matam todos os seres humanos, como se não fossem nada, e parecendo como se fosse lá, como se fosse um lugar silencioso. Só que a diferença aqui é que lá tem as coisas do som e aqui tem o lance da altitude. Só que o filme basicamente é eles indo para essa expedição, para ir nessa comunidade tentar pegar esses suprimentos, sem serem pegos por esses monstros. E como eu tinha falado na análise lá do filme Entre Montanhas, esse aqui é um filme que é muito esquecível. Eu acho que esse aqui é até mais, já que ele não tem nada de muito interessante. O filme não tem um grande plot e ele tenta colocar essa trama para a narrativa tentar andar, mas que acaba que é meio chato e não leva a lugar nenhum. E muita gente pode até falar, mas não é porque é um filme de ficção científica que ele precisa ter muito floreio ou tentar passar como um filme extremamente inteligente sem ser. Realmente, não precisa. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre um filme que eu acho muito bom, que se chama A Estrada, e que na própria análise do filme eu falo que ele é um filme muito direto ao ponto, que ele não faz questão de mostrar o que aconteceu antes da Terra e o que vai acontecer depois, porque o que ele quer mostrar é essa viagem do ponto A ao ponto B que os dois protagonistas precisam fazer. E que isso é muito interessante porque ele é muito bem feito. Mas aqui ele tenta fazer isso também, e que o plot do filme é eles irem para essa cidade buscar esses suprimentos e que não podem ficar abaixo da linha que os bichos vão atacar, mas que nada aqui é muito interessante. E não tem nada demais, é simplesmente eles brigando entre eles mesmos, porque o Anthony Mack tinha mentido e tinha uma parte que eles teriam que descer nesse nível, mas que basicamente o filme inteiro é só eles brigando para chegar nesse lugar, atirando nesses bichos, e não tem nada de muito mais interessante. Por isso que eu falo que ele parece que é um filme de ação mascarado de ficção científica. A direção aqui também não tem nada demais. Aliás, o efeito dos aliens eles são muito bem feitos até, o CGI ele não causa nenhuma estranheza, mas em outros momentos eles usam algumas estratégias que fica muito estranho. São takes que nem eram necessários, e eu acho que uma das cenas que mais me chamou a atenção foi que eles estavam na estrada e daí eles têm uma cena com um drone e tem um monte de cavalo correndo. E cara, esses cavalos eles são vergonhosos. Você fala na hora que não precisava disso, porque não é importante para a trama, então eu não sei o porquê que eles colocaram aquilo, que são uns cavalos de CGI muito esquisito. As atuações elas são normais, então não tem nada de espetacular, eles apenas seguem o que o roteiro está mandando ali, o que acaba sendo meio que um desperdício, porque o Anthony Mack junto com a Morena Baccarin, eles são atores versáteis e eles são carismáticos. O Anthony Mack, por exemplo, ele fez um outro filme de ficção científica que eu também falei aqui no canal, que ele chama Synchronic, que são dos mesmos diretores e roteiristas que fizeram aquele filme The Endless, ou em português Oculto,
que ali ele tem uma atuação muito boa, principalmente nas partes dramáticas. E que Synchronic também é um filme muito mais interessante, tem muito mais o que dizer ali, e mesmo tendo um orçamento muito baixo. E no geral, Elevation é um filme que ele acaba sendo muito direto, mas desinteressante em vários momentos, e que não tem nada de memorável, você só vai acabar assistindo e esquecendo logo depois. E foi o meu caso, que eu acabei de assistir, tem, sei lá, uma semana atrás, e eu já não lembro de mais nada dele. E ele acaba ficando ali, na média desses filmes de ficção científica, que tem um orçamento baixo, onde ele não é nem bom, mas também não é horroroso. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!